Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre imunodeficiência, do grupo formado por Amanda, Bárbara, Camila, Carly, Sara, Paola e Vivian. E hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, que é a imunodeficiência. E ao longo desse vídeo, vocês vão entender melhor como ele funciona, por que é tão importante e, através das pesquisas, como que foram descobertas novas formas de tratamento e outras questões. Meu nome é Sara Tamires e vou introduzir esse vídeo sobre o tema. Então, o que é imunodeficiência? É o resultado da falha ou ausência de elementos do sistema imunológico, incluindo linfócitos, fagócitos e o sistema do complemento. Ela pode ser dividida em duas partes, primária e secundária. Na imunodeficiência primária, ela é causada por defeitos genéticos ou congênitos no sistema imunológico. Alguns exemplos deles são deficiência de célula T, deficiência de célula B, deficiência de células T e B combinadas, deficiência do sistema do complemento, deficiência de fagócitos e deficiência seletiva de imunoglobina A, o IgA. Já a imunodeficiência secundária são adquiridas ao longo da vida, causadas por fatores externos ou doenças, podendo ser uso de esteroides, deficiência nutricional, obesidade, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e outras infecções virais. E quais são as causas da imunodeficiência primária e secundária? Na primária, são causadas por mutações genéticas que afetam componentes específicos do sistema imunológico, por exemplo, células B, células T, fagócitos ou sistema do complemento. O uso de medicamentos imunossupressores, por exemplo, após transplantes para o tratamento de doenças autoimunes, radioterapia, desnutrição ou remoção do baço e entre outros fatores. Já na secundária, as causas podem surgir em virtude de doenças crônicas graves, por exemplo, a diabetes e câncer. O uso de medicamentos imunossupressores, por exemplo, Mas você já se perguntou qual é a diferença entre imunodeficiência e doença autoimune? A principal diferença é que a doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, enquanto a imunodeficiência é uma falha de sistema imunológico em proteger o corpo contra ameaças externas, como vírus e bactérias. Em resumo, no primeiro caso, o sistema ataca a si mesmo, e no segundo, ele não consegue se defender adequadamente. Principais manifestações que são encontradas na imunodeficiência: infecções recorrentes, atípicas ou de organismos incomuns, que demoram para se resolver. Possibilidade de manifestações de doenças autoimunes ou câncer como parte do quadro dessas manifestações. Em crianças, as primárias tendem a se manifestar na infância, embora nem sempre precocemente, pode ser mais na fase adulta. Uma boa observação nessa introdução é que, à medida que os indivíduos envelhecem, o sistema imunológico torna-se menos eficaz, de várias maneiras. Por exemplo, à medida que as pessoas tendem a serem mais idosas, elas produzem menos células T. Essas células são as que ajudam o corpo a reconhecer e combater células estranhas e anormais. Como podemos perceber, compreender como o vírus HIV age nos organismos é de extrema importância para entendermos como funcionam as imunodeficiências secundárias. Para isso, vamos explicar como funciona o ciclo do HIV e sua replicação. Tudo começa com a seguinte pergunta: como um vírus domina uma célula? Como ele age em seu interior? E como ele faz com que essa célula trabalhe ao seu favor? Para respondermos essas perguntas, dividimos o funcionamento desse ciclo em algumas fases. Mas primeiro, precisamos relembrar que o vírus também age de maneira específica na superfície das células. Então vamos lá. O ciclo do HIV começa pela ligação. O vírus usa a glicoproteína GP120 para se ligar à molécula CD4 nas células T, monócitos ou células dendríticas. Em seguida, ele utiliza um correceptor, geralmente CCR5 nos macrófagos ou CXCR4 nas células T CD4+. Depois de fixado, ocorre a fusão entre o envelope viral e a membrana da célula. Em seguida, o vírus solta seu capsídeo no interior da célula, onde a enzima transcriptase reversa converte seu RNA em DNA viral.
Esse DNA entra no núcleo da célula e, através da integrase, se integra ao DNA da célula hospedeira, formando o chamado provírus. Vamos então para a segunda etapa do nosso processo. Como eu comentei antes, o vírus não faz o mesmo processo que ocorre nas células humanas. Ele utiliza a transcriptase reversa, que é uma enzima que converte o RNA do vírus em DNA. Nessa etapa, a célula infectada passa a produzir novas partículas virais, a partir de montagem dos componentes virais, brotamento da membrana celular e maturação das partículas. Agora vamos entender como esse vírus age no nosso corpo. Essa balança demonstra bem o que queremos representar, que quanto mais a carga viral sobe, ou seja, a quantidade de vírus no corpo aumenta, a contagem de CD4 diminui. É uma relação inversa. O alvo de qualquer tratamento de HIV é justamente combater isso. Então, o objetivo será sempre suprimir o vírus e aumentar a CD4. Nessa linha do tempo, podemos ver a evolução típica da infecção sem tratamento. Logo após a infecção, há um pico de carga viral. Essa carga alta causa queda da contagem de CD4. Em seguida, o sistema imune reage e reduz parcialmente o vírus. Mas ao longo do tempo, se não tratado, a carga viral sobe de novo. Quando a contagem de CD4 cai até níveis críticos, ou seja, menos de 200 células por milímetro cúbico, é neste momento que se caracteriza a AIDS. Mas a história não acaba por aí. Existem alguns tipos de remédio, os chamados antirretrovirais, que vão sabotar o ciclo de replicação do HIV. E aqui estão eles. Colocamos uma tabela para representar que a cada etapa do ciclo do vírus existe uma classe de remédio para atrapalhar os inibidores. Os inibidores de entrada bloqueiam a fechadura. Os de transcriptase reversa impedem aquela reescrita do código genético. Os de integrase não deixam o DNA do vírus aderir ao nosso, e os de protease impedem que os novos vírus fiquem prontos para sair. Quando há o uso desses medicamentos, é necessário monitorar o indivíduo. Para isso, monitoramos a carga viral e o objetivo é que ela se torne tão baixa que fique indetectável nos exames. E monitoramos a quantidade de CD4 com o objetivo de que ela seja alta e forte, mostrando um sistema imunológico recuperado. Em meio a grandes mudanças sociopolítico-culturais no início dos anos 80, como os anos finais da ditadura civil-militar, surge o primeiro caso confirmado de síndrome de imunodeficiência adquirida no Brasil, registrado no estado de São Paulo, e logo após, em 1983, a primeira morte confirmada em decorrência de complicações pela infecção. Estados Unidos, Haiti e África Central apresentam os primeiros casos da infecção definida em 1982. A partir de então, como reflexo do que estava acontecendo em outros países do mundo, a classe política conservadora, apoiada pela Igreja, iniciou uma perseguição a pessoas LGBTQIA+, indicando a comunidade, além de trabalhadores do sexo e usuários de drogas, como responsável pelas transmissões e que a doença se trataria de uma punição divina para os seus supostos desvios de conduta. O câncer gay, a peste gay, foram algumas das denominações criadas antes da identificação do vírus HIV e a classificação da doença AIDS. A partir de então, o movimento LGBTQIA+, brasileiro, em consonância com as movimentações que a comunidade já estabelecia nos Estados Unidos, iniciaram mais uma luta, desta vez com a pauta do combate ao preconceito e segregação sofridos pelos portadores do vírus, principalmente porque isso se dava majoritariamente por uma pauta conservadora maior, a higienização social contra a comunidade. O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, a GAPA, e o Grupo Pela Vida foram dois dos principais articuladores de políticas a nível estadual durante os anos 80 e início da década de 90. Destaca-se a atuação do movimento das travestis, setor historicamente marginalizado, como no caso do Palácio das Princesas, um espaço de acolhimento liderado por Brenda Lee, e também pela fundação da Associação de Travestis e Liberados, Astral, por Keila Simpson, e mais tarde presidida por Giovanna Baby, até a sua atual consolidação como Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que segue na luta pela saúde e qualidade de vida da população trans e travesti. Em 1985, o teste para o HIV foi desenvolvido e o Estado de São Paulo começa a instituir estratégias de combate e prevenção, sendo assim o primeiro do país a institucionalizar a pauta no âmbito da saúde pública, e em 1988 o Ministério da Saúde implementa o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, hoje ISTs. No mesmo ano, o dia 1º de dezembro passou a ser considerado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS na Assembleia Mundial de Saúde. Contudo, apesar dos avanços, as entidades de defesa dos direitos humanos continuavam a travar embates com o governo que persistia em propagar campanhas de cunho depreciativo aos portadores do vírus. Materiais com títulos "Eu tenho AIDS e vou morrer" e "Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar" eram comuns em produtos do Ministério da Saúde. Em 1996, um tratamento à base de um coquetel de medicamentos que tinha como objetivo desenfrear a infecção e prolongar a vida dos infectados
surge e o governo brasileiro, por meio das mobilizações sociais, o disponibiliza de forma gratuita no país. Atualmente, 96% das pessoas que vivem com HIV no Brasil estão cientes de seu diagnóstico. 82% das pessoas que sabem que vivem com HIV estão em tratamento antirretroviral. E 95% das pessoas em tratamento estão com a carga viral suprimida. Esses resultados estão ligados às políticas públicas e à força dos movimentos sociais na luta contínua por seus direitos. Apesar disso, percebe-se que muitas campanhas pela erradicação da transmissão do vírus estão concentradas nos mesmos setores dissidentes de gênero e sexualidade, o que reforça o estigma remanescente do século passado e faz com que haja menor procura dessas alternativas pelo resto da população. Entre essas alternativas, destaca-se a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é um recurso medicamentoso para prevenir a infecção pelo HIV. Consiste basicamente em uma combinação de remédios que bloqueiam o vírus diante de um episódio de exposição, como a relação sexual sem preservativo, impedindo assim o contágio. São utilizadas pílulas ingeridas por via oral ou medicamento injetável, chamado cabotegravir. Essa última opção, embora já tenha sido aprovada pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A forma oral da PrEP conta com 2 medicamentos antirretrovirais chamados tenofovir e antricitabina em único comprimido. Esses compostos são inibidores da enzima transcriptase reversa. O cabotegravir, a versão injetável, por sua vez, impede a inserção do DNA viral do HIV no DNA humano, o que também evita a replicação e a sua capacidade de infectar novas células. Embora a PrEP proteja contra o HIV durante relações sexuais sem preservativo, ou em caso de falha do preservativo, ela não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis, e deve ser usada com preservativo sempre que possível. Outro sim, há também a PEP-HIV, ou profilaxia pós-exposição ao vírus HIV, que corresponde a uma combinação de medicamentos antirretrovirais capaz de inibir a multiplicação do vírus e a sua entrada nas células, devendo ser usado apenas com orientação médica. O tratamento tem a duração de 28 dias e é disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Apesar dos progressos significativos na resposta ao HIV em 2024, o enfraquecimento do consenso sobre o financiamento e os déficits significativos e abruptos nos recursos de resposta ao HIV em 2025 provocaram perturbações generalizadas nos sistemas de saúde e cortes dos profissionais de saúde na linha de frente, interrompendo os programas de prevenção do vírus e comprometendo os serviços de tratamento. Só em Moçambique, mais de 30 mil profissionais da saúde foram afetados e afetadas. Na Nigéria, o início da PrEP caiu de 40 mil para 6 mil pessoas por mês. Se os serviços de tratamento e prevenção do HIV, apoiados pelos Estados Unidos, entrarem em colapso total, o UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, estima que poderão ocorrer 6 milhões de novas infecções pelo vírus e 4 milhões de mortes relacionadas à AIDS, além das previstas entre 2025 e 2029. Em 2024, 630 mil pessoas morreram de causas relacionadas à AIDS. 61% delas na África subsaariana. Mais de 210 mil adolescentes e mulheres jovens de 15 a 24 anos tiveram infecção por HIV, uma média de 570 novas infecções por dia. Os serviços de prevenção estão gravemente comprometidos e os serviços comunitários, que são essenciais para alcançar as populações marginalizadas, estão sendo desfinanciados a um ritmo alarmante. No início de 2025, mais de 60% das organizações de resposta ao vírus, lideradas por mulheres soropositivas, tinham perdido financiamento ou foram obrigadas a suspender os serviços. O relatório global sobre AIDS 2025 conclui com um apelo urgente. A resposta global à infecção não pode depender apenas de recursos nacionais. A comunidade internacional deve se unir para preencher retirada de financiamento, apoiar os países a eliminar as lacunas remanescentes no serviço de prevenção e tratamento, remover as barreiras legais e sociais e empoderar as comunidades para liderar o caminho a seguir. Bom, agora vamos explorar um universo que é invisível aos nossos olhos, mas que existe dentro de cada um de nós. Pensa em um campo de batalha microscópio, que no final das contas define a força das nossas defesas. Pois é, vamos entender, então, essa relação fascinante entre o microbioma e o sistema imunológico. Para pensar num segundo. A gente realmente está sozinho? Nunca. Dentro do nosso corpo existe uma comunidade gigantesca, quase uma civilização de micro-organismos. A grande questão é, elas são amigos ou inimigos? A resposta é que elas são, na verdade, aliados, e dos mais importantes. É como se a gente estivesse descobrindo um exército secreto que trabalha o tempo todo pela nossa saúde. Trilhões, é isso mesmo. Não são milhões nem bilhões, mas trilhões de micro-organismos. Esse número supera o das nossas próprias células. É uma população inteira que o corpo humano chama de lar. E o que é essa comunidade, afinal? É o que a ciência chama de microbioma, uma combinação extremamente complexa de bactérias, vírus, fungos que vivem, em sua maioria, no intestino.
Elas não são invasora, mas sim resistente, que evoluíram junto conosco, participando ativamente da manutenção da saúde. O microbioma, ele atua então como um regulador do sistema imune. Quando fermenta fibras alimentares, ele produz ácidos graxos de cadeia curta, compostos que fortalecem a barreira intestinal e orientam as células de defesa a reconhecer o que é uma ameaça ou não. Assim, ele evita reações necessárias e mantém o equilíbrio das respostas imunológicas. Mas esse equilíbrio, ele é delicado. Quando se rompe, ocorre disbiose, um equilíbrio na composição e diversidade no microbioma. Nesse estado, ele perde parte de sua função protetora e o sistema imunológico se desorganiza. O resultado é um organismo mais vulnerável a infecções, inflamações e até mesmo a imunodeficiências. O que causa essa bagunça toda? São fatores bem comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, o uso exagerado de antibióticos, que agem como se fossem bombas atômicas ali dentro, uma alimentação pobre em nutrientes, que alimentam esses nossos aliados, e até mesmo o estresse crônico. Agora, a parte mais preocupante desse desequilíbrio é que ele consegue se alimentar sozinho. Ele cria um ciclo vicioso, perigoso para a nossa saúde, e que um problema vai puxando o outro. O microbioma em disbiose deixa de treinar o sistema imune corretamente e as defesas do corpo se enfraquecem. Um sistema imunológico debilitado, por sua vez, perde o controle sobre o ambiente intestinal, permitindo o crescimento de microbiomas ruins. É um ciclo. O microbioma afeta a imunidade e a imunidade afeta o microbioma. Um vai puxando o outro para baixo. E esse ciclo ele precisa ser quebrado. Como pode ser restaurado, então? O equilíbrio do microbioma pode ser recuperado por meio de estratégias que estimulam a recomposição das comunidades benéficas, entre elas o consumo de probióticos, que fortalece o sistema, e de pré-bióticos, que servem de alimento para esses micro-organismos. Além disso, uma alimentação equilibrada e o uso racional de antibióticos, que são essenciais para restabelecer esse sistema e reforçar as defesas do organismo. Então, em síntese, o microbioma e o sistema imunológico formam uma rede integrada, em que um depende do outro. Cuidar do microbioma é cuidar do sistema imune, eles são inseparáveis. E no final, tudo isso nos leva a uma reflexão final. Sabendo que essa comunidade imensa de aliados depende tanto das nossas escolhas do dia a dia, fica a pergunta: como é que a gente vai cuidar melhor delas? A resposta pode ser a chave para a imunidade mais forte e uma vida mais saudável. Bom, agora eu vou explicar sobre 2 casos da medicina que inovaram a forma como a imunodeficiência é vista pelo mundo. O primeiro caso fala sobre a família Odoni, mais especificamente sobre o filho deles, Lorenzo Odoni. O Lorenzo nasceu em 1978 como uma criança saudável, nunca apresentou nenhum tipo de sintoma até os 5 anos, onde começou a ter a perda da coordenação, da fala e da audição, sendo esses diagnósticos muito graves e que começaram a piorar com muita rapidez. A família então teve acesso ao seu diagnóstico. O Lorenzo tinha adrenoleucodistrofia ligada ao X. Doença essa que causa um acúmulo tóxico de certos ácidos graxos no corpo, que destrói a mielina do sistema nervoso. E pior, também afeta o sistema imunológico, porque a insuficiência adrenal associada a essa doença prejudica a resposta do corpo às infecções. Naquela época, nos anos 80, não existia tratamento eficaz. Então os pais dele, Augusto e Michela, decidiram estudar por conta própria, ler artigos científicos, questionar pesquisadores do mundo inteiro, tudo em busca de uma cura para o próprio filho. Os dois então começaram a batalhar contra o tempo, já que a doença estava piorando significativamente de acordo com o tempo. Eles logo conseguiram descobrir como tratar e combater os ácidos graxos do corpo, criando então uma mistura que mais tarde deu origem até um filme, chamado Óleo de Lorenzo. Essa terapia buscava reduzir o sucesso dos níveis dos ácidos graxos no sangue. A adrenoleucodistrofia é uma doença que causa um grave acúmulo de ácidos no corpo, ou seja, a solução seria conseguir criar algo que conseguisse combater e eliminar esse acúmulo. Então, a mistura de 2 tipos de ácido oleico e ácido hirúrico, foi a solução para que conseguisse fazer com que o acúmulo fosse dissolvido. Com o diagnóstico, o Lorenzo recebeu a expectativa de viver mais 2 ou 5 anos, mas graças a essa terapia, ele conseguiu chegar aos 30 anos, com algumas sequências da doença, mas ainda assim saudável. Bom, esse segundo caso foi descrito em 1952 pelo médico Bruton e é considerado um dos pontapés iniciais para uma terapia que até hoje em dia é muito utilizada para várias pessoas.
O doutor descreve em seu livro a dificuldade que viveu com esse paciente em específico, já que o garoto sempre retornava com diversos tipos de infecção, seja pneumonia, sinusites, otites, não importava o tipo de antibiótico que era receitado, o garoto sempre retornava com alguma nova infecção e cada vez pior. Os médicos então resolveram submeter esse paciente a diversos tipos de exame para tentar entender o que estava acontecendo. Quando eles analisaram o exame de sangue, tiveram uma surpresa. Logo viram que não se tratava apenas de uma reinfecção, mas sim que o corpo desse garoto possuía praticamente zero anticorpos. E após diversos estudos, logo os médicos chegaram a um diagnóstico. Esse paciente possuía uma doença chamada XLA, ou seja, uma imunodeficiência por mutação do gene BTK. Essa mutação fazia com que o garoto não produzisse nem linfócitos B, nem anticorpos, o que logo explicava o quadro de reinfecções que ele possuía. E nesse caso, diferente do Lourenço, que teve a expectativa de vida de 2 a 5 anos, esse paciente foi considerado incompatível com a vida, já que não possuía nenhum tipo de defesa. Mas, apesar dessa sentença, o doutor não se deixou abalar e resolveu criar formas de aplicar e fornecer para esse paciente defesas que ele não tinha. Com isso, o doutor chegou na seguinte conclusão: vamos fornecer o que ele não possui, ou seja, foi criada a terapia que até hoje em dia é uma das mais usadas para pessoas com imunodeficiências. Ele conseguia aplicar no garoto imunoglobulinas, fornecendo para ele então as defesas que o corpo não produzia. Com o início da terapia, o garoto parou totalmente de ter as infecções que antes eram recorrentes, e isso foi considerado um dos avanços da imunologia clínica, já que, até hoje, como eu disse, existem pessoas que fazem esse tratamento para conseguir repor as defesas que o corpo não produz. Esses 2 casos que retratei tiveram uma importância absurda para o estudo das imunodeficiências hoje, já que foram considerados marcos históricos para que hoje vários tratamentos possam ser utilizados. Agora a gente vai falar um pouco sobre a vacinação em pacientes imunodeprimidos e para isso a gente vai entender como que funciona um pouquinho o que é ser um paciente imunodeprimido, como que as vacinas atuam no organismo de um imunodeprimido e um paciente imunocompetente, como que funcionam as vacinas, quais vacinas são indicadas e contraindicadas e quais são as estratégias que são utilizadas para proteger esses pacientes. O que é um paciente imunodeprimido? É aquele paciente que tem um sistema imunológico enfraquecido, ou seja, o sistema imune dele é incapaz de reagir adequadamente aos patógenos. Isso pode acontecer por conta de imunodeficiência adquirida ou então genética, que está relacionado com imunodeficiência primária e secundária, assim como as meninas já disseram anteriormente. E o resultado é que o corpo dessas pessoas tem uma dificuldade um pouco maior de combater as infecções. E elas ficam muito mais suscetíveis a doenças graves e recorrentes, elas têm uma demora maior, elas demoram mais para se recuperar e têm um risco de complicação e até de hospitalizações prolongadas. E por conta disso, a prevenção é o caminho mais seguro. E para ter essa prevenção, é necessário a vacinação adequada para esse tipo de paciente. E como que as vacinas funcionam no nosso organismo? Basicamente, elas vão funcionar como um tipo de treinamento para o nosso sistema imune. Ela vai expor nosso corpo de uma forma inofensiva ao agente infeccioso, ao patógeno. Isso vai fazer com que o nosso organismo aprenda a reconhecer e combater o micro-organismo verdadeiro no futuro, ou seja, quando a gente realmente for infectado. Então, é assim que as vacinas funcionam. Desse jeito, nosso corpo, nosso organismo, ele vai desenvolver uma memória imunológica. Isso significa que a pessoa... Quando a pessoa tiver o contato com o vírus ou a bactéria, o sistema imune ele vai reagir um pouco mais rápido e ele vai impedir que a doença se desenvolva e que ela seja, de certa forma, mais forte. Ou seja, nosso sistema imune vai ser muito eficaz do que se você não tivesse vacinado. As vacinas elas vão reduzir infecções, hospitalizações e mortes por doenças como sarampo, tétano, entre outras. E elas são responsáveis pela imunidade coletiva. O que é isso? É quando uma grande parte da população está protegida, o vírus ele vai ter uma dificuldade de circular e a gente vai proteger indiretamente quem não pode ser vacinado, que é o caso dos imunodeprimidos. E não é que ele não possa ser vacinado, ele precisa de um cuidado, uma atenção maior ao ser vacinado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os pacientes imunocompetentes e os imunodeprimidos. As pessoas consideradas como imunocompetentes são os pacientes com um sistema imunológico normal. As vacinas elas vão funcionar perfeitamente, o corpo ele consegue produzir uma resposta imune forte, desenvolvendo bastante anticorpo, a proteção costuma durar muitos anos, só que nos pacientes imunodeprimidos, o sistema de defesa está um pouco enfraquecido, e isso faz com que a resposta imune à vacina seja menor. Então o nosso organismo ele vai produzir menos anticorpos e a imunidade pode durar menos tempo. Existem algumas vacinas, especialmente, que são as de vírus atenuados, elas são perigosas para esses pacientes, então elas devem ser evitadas. E um exemplo disso são as vacinas como o BCG, a tríplice viral, que ela relaciona o sarampo, a cachumba e a rubéola, a vacina de varicela, febre amarela, elas são, como eu já disse, elas possuem vírus atenuados e elas podem causar infecções reais em pessoas com imunidade comprometida. Então, por isso, nesses casos de pacientes imunodeprimidos,
é necessário que sejam utilizadas vacinas inativadas ou recombinantes. E elas, que é isso? Elas não possuem o vírus vivo e são mais seguras. Em alguns casos desses pacientes, eles precisam de alguns reforços extras e de um acompanhamento médico mais eficaz, mais recorrente. Por isso, existem vacinas contraindicadas e indicadas. As indicadas são aquelas que são inativadas, ou seja, ela não está com o vírus vivo, ele está morto. Alguns exemplos são a vacina da gripe, as vacinas de hepatite A e B, HPV, pneumocócica, meningocócica, de Covid-19, que é uma vacina recombinante, vacina de difteria, tétano e coqueluche, ATTP, poliomielite. Já algumas vacinas com os vírus atenuados são contraindicadas, e uns exemplos delas são BCG, tríplice viral, varicela, zoster vivo, febre amarela, rotavírus, poliomielite, que é aquela de gotinha, que era de gotinha e hoje em dia é injetável. Essas vacinas, elas só podem ser tomadas por pacientes imunodeprimidos com autorização médica, e só em casos de imunossupressão leve. E é importante lembrar que cada paciente imunodeprimido, ele tem um calendário vacinal individual, ou seja, não é aquele calendário vacinal que a maioria da população brasileira tem pelo SUS, onde tem épocas de vacinação e reforço, mas sim, esses pacientes possuem um próprio só para ele, adequado para a saúde dele, para que ele possa tomar mais ou menos reforços durante a vida, ou então ele não possa tomar algumas. Diante desse tanto desafio, existem algumas estratégias para contornar. Por exemplo, quando a resposta imune é fraca, então vai ter doses adicionais para cada caso. Vai ter também a estratégia de Cochrane, que é o casulo, que basicamente é as pessoas que estão perto daquele imunodeprimido, são os familiares, cuidadores, profissionais de saúde, amigos, eles devem estar totalmente vacinados, e isso vai fazer com que vai ter menos chance do vírus ficar circulante e o paciente fique indiretamente mais protegido. Também planejamento junto com o médico, isso vai estar relacionado com o plano de calendário vacinal individual. E por fim, mas acho que mais importante, a educação em saúde, fazendo com que as pessoas fiquem mais sensibilizadas e conscientizadas como que funciona a proteção coletiva e principalmente a proteção desses pacientes imunodeprimidos. Eu sou a Vivian e eu vou falar sobre os avanços da ciência moderna com o uso do vírus HIV, que antes era sinônimo de morte, como uma ferramenta para curar crianças com a doença genética chamada imunodeficiência combinada grave, ou CID. A imunodeficiência combinada grave é uma doença genética rara em que o sistema imunológico nasce praticamente sem defesa. Ela afeta tanto a imunidade celular, linfócitos T, quanto a humoral, linfócitos B, impedindo o corpo de combater infecções comuns. Em muitos casos, os linfócitos T estão ausentes ou não funcionam como deveriam, o que também compromete os linfócitos B, pois eles dependem de ajuda dos linfócitos T para produzir anticorpos. O problema ocorre por mutações em genes que controlam o desenvolvimento e a sinalização das células imunológicas. Essas mutações impedem a formação do receptor do antígeno ou a comunicação entre as células do sistema imune. Assim, o timo não consegue maturar linfócitos T funcionais e a medula óssea não gera linfócitos B competentes. O resultado é a ausência da resposta imunológica adaptativa e a falha na memória imunológica. Isso deixa o organismo totalmente vulnerável a vírus, bactérias, fungos e parasitas desde os primeiros meses de vida. Essa doença ficou conhecida pelo caso do David Vetter, o famoso menino da bolha. David nasceu em 1971, nos Estados Unidos, com uma forma grave de imunodeficiência combinada ligada ao cromossomo X, conhecido como CIDX1. Desde antes do seu nascimento, os médicos já sabiam que havia um alto risco dele ter a doença, porque seus pais haviam perdido outro filho recém-nascido com o mesmo problema. Como a CIDX1 impede o desenvolvimento do sistema imunológico, ou seja, o corpo não produz linfócitos T e B funcionais, David não tinha nenhuma defesa imunológica. Por isso, 20 segundos após o parto, ele foi colocado em uma câmara de isolamento estéril, uma bolha de plástico projetada para impedir qualquer contato com micro-organismos do ambiente. Quando David tinha cerca de 6 anos, a NASA desenvolveu especialmente para ele um traje de isolamento portátil, parecido com um traje espacial. Esse traje permitia que ele saísse da bolha por curtos períodos, mantendo o ambiente interno totalmente estéril. Por alguns momentos, ele pôde andar, brincar e interagir com o mundo de fora, sempre conectado com tubos de ar purificado.
Durante a infância, os médicos tentaram encontrar um tratamento definitivo e em 1984, com 12 anos, David recebeu um transplante de medula óssea da sua irmã Catarina, que era parcialmente compatível. Naquela época, o teste para HIV não existia e a amostra de medula usada estava contaminada com o vírus. Poucos meses depois, David contraiu AIDS por causa do transplante e faleceu. A morte de David foi um choque mundial, mas seu caso mudou o rumo da imunologia e da genética médica. A partir de então, cientistas passaram a estudar intensamente as causas genéticas da CID, o que levou décadas depois à criação de terapias gênicas modernas, incluindo a que usa o HIV modificado para corrigir o gene defeituoso. Agora, irei explicar como funciona essa nova técnica de tratamento da imunodeficiência combinada grave ligada ao cromossomo X. Essa terapia gênica é feita a partir de vetores derivados do vírus HIV-1, o mesmo vírus causador da AIDS, mas ele é totalmente modificado em laboratório para não causar infecção. Os cientistas retiram todas as partes do vírus responsável pela replicação e pela doença, e mantém apenas a estrutura que ele usa para entrar nas células humanas. Depois, eles colocam dentro desse vetor uma cópia saudável do gene IL2RG, que é o gene defeituoso nos pacientes com CIDX1. Esse vetor, derivado do HIV, é usado como um veículo seguro, capaz de transportar o gene corrigido até o interior das células tronco hematopoéticas do próprio paciente, coletadas da medula óssea. No laboratório, essas células são geneticamente modificadas para receber o gene funcional. Antes de devolvê-las ao paciente, é aplicado um medicamento chamado busulfano, em baixa dose, que serve para preparar a medula óssea, abrindo um espaço para que as células corrigidas possam se fixar. Depois disso, as células modificadas são reinfundidas na corrente sanguínea e elas voltam para a medula óssea e começam a repovoá-la, ou seja, a produzir novas células de defesas normais e funcionais. Com o tempo, essas células formam um sistema imunológico saudável, capaz de proteger o paciente de infecções graves. Outro avanço foi na criação da vacina personalizada para tratar imunodeficiências. Pesquisadores comprovaram a imunogenicidade de uma terapia personalizada com células dendríticas derivadas de monócitos, em pacientes infectados pelo HIV-1 em uso de antirretrovirais suplementos. O objetivo principal é estimular o sistema imune do próprio paciente, usando células dendríticas carregadas com peptídeos autologos do vírus, para aumentar respostas específicas de células T contra o HIV e potencializar a redução do reservatório viral. Os monócitos dos pacientes foram diferenciados em células dendríticas usando IFN-alfa e GM-CSF, carregadas com peptídeos autologos do HIV-1 GAG, selecionados com base no perfil HLA individual e administradas em 3 doses a cada 15 dias. Como foi feito o procedimento? Os pesquisadores retiraram um pequeno volume do sangue do voluntário e isolaram células de defesa chamadas monócitos. Usando uma combinação de compostos, induziram os monócitos a se transformarem em células dendríticas. Esse tipo de leucócito é especializado em digerir agentes infecciosos e apresentar fragmentos deles em sua superfície, ativando outras células de defesa. Com o auxílio de um software, selecionaram os fragmentos de uma proteína do HIV, o GAG, que seria mais facilmente reconhecidos pelo sistema de defesa daquele paciente, e os sintetizaram em laboratório. Em seguida, adicionaram os fragmentos sintéticos da GAG à cultura de células dendríticas e as ativaram. E, por último, foram injetadas na corrente sanguínea as células dendríticas com fragmentos da GAG, que passam a ensinar outros componentes do sistema imunológico, linfócitos T e linfócitos B, a reconhecer e eliminar células infectadas pelo vírus da AIDS. A busca por uma vacina contra o HIV enfrenta desafios, como a grande variabilidade genética do vírus, o que torna difícil desenvolver um imunizante que funcione para todas as cepas. Pesquisas também estão explorando outras novas tecnologias. Recentemente, uma nova tecnologia, a mesma usada nas vacinas contra a Covid-19, reacendeu esperanças com vacinas de RNA mensageiro. Em vez de introduzir um vírus enfraquecido, ou uma parte deles, eles enviam um tipo de manual de instrução para as células do nosso corpo, em forma de RNA mensageiro.
Esse RNA ensina as células a produzir uma proteína do vírus, o que estimula o sistema imunológico a reconhecê-la e criar uma resposta de defesa. Além de desenvolver anticorpo que bloqueia o HIV, essa vacina consegue ativar células B de memória. Isso significa que, mesmo depois de muito tempo, o corpo poderia responder rapidamente caso o vírus aparecesse. Esse é um passo essencial para que a proteção seja duradoura. Agora irei falar sobre o tratamento que é minimamente invasivo e pode ser aplicado de forma prática. O tratamento com imunoglobina subcutânea é uma forma de terapia de reposição passiva de anticorpos, principalmente IgG, que são essenciais para a defesa do organismo contra infecções bacterianas e virais. Elas são usadas para tratar adultos e crianças com alguns erros inatos de imunidade, incluindo deficiências imunológicas primárias e outras condições médicas que não conseguem produzir anticorpos suficientes ou que têm anticorpos que não funcionam corretamente. A IgG aplicada sobre a pele é absorvida lentamente pelo tecido subcutâneo para a corrente sanguínea, mantendo níveis estáveis de anticorpos, diferente da via intravenosa, que gera picos e quedas. Além de repor anticorpos, em doenças autoimunes neurológicas, a IgG pode modular a resposta imunológica, bloqueando autoanticorpos, interferindo na ativação do complemento e regulando linfócitos B e T, prevenindo dano a nervos e tecidos. A aplicação pode ser feita em casa usando bomba de infusão, com doses ajustadas conforme os níveis de IgG e a resposta clínica.